Olá a todos, sejam uma vez mais bem-vindos ao podcast do SEN e do PSD. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Dália Costa, um pouco à boleia daquilo que tem sido o movimento Me Too, que chegou a Portugal, chegou em força, aliás, a propósito das denúncias feitas por Leonor Poeiras, Sofia Arruda ou mesmo Catarina Furtado. E isso leva-nos a uma reflexão à qual o PSD não poderia ficar indiferente. Os temas que aqui nos trazem são temas em que nós temos poucas certezas absolutas, mas o que é facto é que de poder é disto que estamos a falar, é de poder que estamos a falar. E de facto falamos de poder quando falamos das questões de assédio e falamos de poder quando falamos das questões de violência doméstica. E agora vou referir-me a outro tema que também introduziu na sua questão, que é o tema do crime de violência doméstica. Durante a pandemia, também em termos internacionais, as Nações Unidas foram, aliás, a primeira organização a falar acerca disto. Temia-se que as violências sobre mulheres e sobre crianças, sobre pessoas idosas também, isto é, sobre as pessoas mais vulneráveis, as violências cometidas no seio familiar aumentassem bastante. As Nações Unidas falaram, aliás, na pandemia sombra, no sentido de dizer que, para além desta pandemia, para além desta questão de saúde pública, a pandemia por Covid-19, uma outra latente. Portanto, esta é uma pandemia latente, a OMS também já a designou, já a identificou como questão de saúde pública há muito tempo. Aquilo que acontece é que ela é de tal forma latente e de tal forma permanente, persistente, que vai tendo dificuldade em manter-se na agenda política. Também levou o governo português a tomar algumas decisões. Por um lado, a necessidade de corresponsabilizar cidadãos e cidadãs em Portugal pela denúncia do crime e, por outro lado, também tentando preveni-lo ao máximo, porque se imaginava, de acordo com o que as Nações Unidas definiram, que iria aumentar a quantidade de pessoas vítimas do crime, uma vez que elas estavam mais expostas aos agressores. Ora bem, o que é facto é que a estratégia não resultou assim tanto como era previsto, como era necessário até. As pessoas nas famílias, nas comunidades de vizinhança, colegas de trabalho, não denunciaram mais porque se estava em período de pandemia, e isto tem de nos fazer refletir em Portugal. Apesar de ser um crime público, e não estou de modo algum a advogar que deixe de ser, muito pelo contrário, tem a de se fazer talvez um reforço no estímulo da responsabilidade cidadã, cada um e cada uma de nós tem, na denúncia deste crime. O crime de violência doméstica está tão presente nas famílias em Portugal, aliás, perdão-me a interrupção, só para, ao fim e ao cabo, recordar que este foi o crime mais denunciado em Portugal de todos os crimes do espectro global do Código Penal. Foi o mais denunciado em Portugal no ano de 2020, e foi o mais denunciado em Portugal no ano 2019. Portugal, ao nível europeu, evidentemente tem algumas cartas a dar, algumas lições a ensinar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista da aplicação da lei, perdemos território, conforme eu estava a dizer no princípio. Estou a fazer esta hesitação, confesso-me já, porque a sensibilização a mim irrita-me um bocadinho, porque sensibilizar não chega. Portanto, às vezes tenho a ideia que nós vamos em sentidos divergentes, enquanto sociedade a trabalhar para os direitos numa determinada área, mas depois a sociedade a manter de forma muito resistente este tipo de crimes. E estou a dizer agora de tipo de crimes porque falamos no crime de violência doméstica, falamos no assédio, falamos nos crimes que vão castigando muito mais as pessoas que têm menos poder. Porque as questões de que nós estamos a falar desde o princípio não são questões de mulheres, não são problemas de mulheres para serem resolvidos por mulheres, nem pouco mais ou menos. Porque a igualdade não é isto. A igualdade é um problema social, tem que ser resolvido por uma sociedade. Ponto.